Lídia Brito está aqui com a gente, Erivaldo Barbosa também, falando de política. Eu vou falar logo sobre esse lançamento, Lídia Brito, de pré-campanha para o governo do Estado em 22. Mas nós tínhamos visto isso com o doutor Pessoa, na eleição para a prefeitura. Agora, o Progressistas promete repetir a dose? Joelson, o Progressista já tem a data marcada, dia 26. O partido vai reunir aí lideranças, vai ser um evento híbrido, né, devido à questão da pandemia, mas vai tentar aí mostrar força num grupo de apoio à pré-campanha de Ciro Nogueira ao governo de estado. Eu conversei hoje com o presidente estadual da sigla, o deputado Júlio Arcoverde, que explica como é que vai ser essa posse e esse lançamento, e fala de todo o trabalho que tem sido feito para montar um grupo forte. Então vamos conferir a entrevista com Júlio Arcoverde, presidente do Progressistas, feita por Lídia Brito. Conversando com o senador Ciro, alguns deputados, várias lideranças do interior, sabemos do momento que estamos passando por conta da pandemia, mas vamos fazer apenas não um evento, um comunicado de pré-candidatura do senador Ciro, guardando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, fazendo de forma híbrida, com pouquíssimos representantes e o resto sendo acompanhado de forma remota, mas nós temos que ficar nossa bandeira de oposição e o momento adequado é agora. Eu acredito que depois dessa tragédia que aconteceu com o estado do Piauí, com a cidade de Teresina, que é nosso parceiro político, o maior prefeito da história dessa cidade, a gente precisa estar todo mundo unido para que a gente possa fazer as mudanças que for necessária, guardado o tempo necessário, o momento de comoção que todos nós estamos passando. Agora, deputado, o senador Ciro, ele contava com Firmino para a montagem dessa estratégia para 2022, né? Agora, sem Firmino Filho, como manter aí o trabalho de manter esse grupo unido, que não passa só pelo PSDB, mas também pelos outros partidos que sempre apoiaram Firmino Filho? Eu até complemento dizendo que não só o senador Ciro contava com o prefeito Firmino Filho. O Piauí e Teresina contavam com sua experiência e sua competência no futuro do nosso estado. Infelizmente, houve essa tragédia, mas a gente tem que fazer dessa tragédia um momento de união daquelas pessoas que querem fazer realmente modificações políticas no estado do Piauí, que trazer um Piauí mais moderno, um Piauí mais eficaz, mais eficiente. O senhor tem conversado, então, com essas lideranças? Estamos num processo de conversa já com algumas lideranças que faziam parte do governo tucano e fora do governo tucano, trazendo algumas pessoas para o nosso grupo, para que a gente possa nos unir cada vez mais nesse sentimento de oposição e que era a vontade do prefeito Firmino Filho. Dentro desse grupo, algumas lideranças tucanas, como os vereadores, chegam aí a falar na importância de Silvio Mendes passar a ter aí um protagonismo maior agora, a partir desse momento. Vocês esperam contar também com o ex-prefeito? Claro, sempre contamos com o prefeito Silvio Mendes, até porque pela sua experiência, pela sua sensatez, contamos com todos aqueles que passaram pelo projeto de Firmino Filho, a deputada Luci, os seus assessores, aquelas pessoas que trabalhavam a vida toda com o Firmino, que conheciam a cidade, que ajudaram nesse projeto. A gente vai precisar de todos eles, a gente tem que se manter unido para que a gente, nessa união, junto, PSDB, Progressista e outros partidos que compõem a Prefeitura de Teresina, a gente possa formar um grupo, e um grupo até fazer uma homenagem ao prefeito Firmino Filho, dando um norte, não só à nossa cidade, mas como ao estado do Piauí. Agora, deputado, tem uma expectativa aí sobre a posição de João Vicente Claudino. Ele já deu uma resposta ao progressista, se ele vai seguir com a oposição? Não, o que a gente tem indícios que ele comunicou a alguns deputados, a algumas lideranças do interior que quer rumar junto com a oposição. Ele tem conversado com o senador Ciro por telefone. Eu acredito que essa semana eu também deverei ter uma conversa com ele
E eu acredito que o João é um quadro que nenhum partido pode desperdiçar e nem o estado do Piauí. O João foi senador, é uma pessoa que conhece o Piauí, é uma pessoa do empreendedorismo, nasceu dentro do empreendedorismo, filho dos maiores empresários do estado, tem uma vida ilibada. Então o João Vicente, ele engrandece qualquer projeto e ele não pode estar fora desse projeto de renovação política e administrativa e de pensamento do estado do Piauí. Uma pergunta que não pode deixar de ser feita. O Progressistas vai unido, tanto na questão dos vereadores quanto dos deputados, nessa pré-campanha de Ciro? Bom, é bom que a gente divida essas duas perguntas. O Diretório Municipal tem independência para decidir como vai proceder na Câmara. Pelo que eu conversei com vários vereadores e suplentes, o entendimento deles é que fiquem na oposição e aqueles que estejam com um pensamento lá diferente fiquem como independente. Mas o sentimento maior do partido a nível municipal é que fique na oposição. Esse é o sentimento que eu ouvi de alguns vereadores e suplentes. Em relação ao estadual, eu já dei minha opinião há bastante tempo, que eu achava que nós tínhamos que ter um prazo de união dos deputados, saber quem que vai ficar, quem não vai. O senador Ciro, eu acho que isso só poderá melhor acontecer em 2022. Como ele é o nosso candidato, ele é o que vai se levar a nossa bandeira, a gente vai respeitar essa opinião dele. Eu tenho um outro entendimento em relação a isso, mas respeito a opinião do senador Ciro em aguardar essa decisão dos deputados até 2022. Lídia Brito, hoje de manhã na Rádio Cidade Verde, eu e você, aí é eu sou demais. Eu, quando falo demais, é um negócio sério, atrapalho mesmo. E eu disse o seguinte: esse dia bem aí, 26, vai ser o dia fatal, o dia da decisão, onde serão obrigados a tomar um lado, aqueles parlamentares, políticos que estão aí no governo e na oposição. Pela fala do Júlio Arcoverde, deputado Júlio Arcoverde, parece que não vai ser assim, né, Lídia? Eles vão ter um prazo maior? Se dependesse de Júlio Arcoverde, Joelso, os deputados teriam aí que tomar uma decisão. Ele já falou isso abertamente, de que defende que os deputados do partido tomem uma decisão ainda em 2021. Mas, como quem decide é o presidente nacional e que vai ser o candidato do partido, Ciro Nogueira, os deputados progressistas terão até 2022, Elivaldo, para tomar essa decisão. Na estratégia de Ciro Nogueira, nenhum aliado vai ser pressionado neste momento. Ele vai dialogar com todos, vai tentar manter um grupo unido no interior e principalmente agora na capital, com o falecimento do ex-prefeito Firmino Filho, em que agora, Elivaldo, fica aí esse vazio e o Progressistas vai buscar as lideranças tucanas e outros partidos que eram da base de Firmino Filho para manter esse grupo unido e fazer a base de Ciro Nogueira aqui em Teresina. Então, o Joelso não vai ter pressão nesse momento, mas vai ser um momento de diálogo e da tentativa aí de construção de uma base para Ciro, tanto no interior quanto na capital. Elivaldo Barbosa, Ciro não pressiona, deixa os deputados livres aí até 22 para uma decisão, mas o governador pode pressionar? A pressão pode vir do outro lado, Elivaldo? Correto. Na verdade, não é uma pressão assim direta, mas o senador Ciro Nogueira revela que não desistiu desses parlamentares que ainda permanecem na base governista. Da mesma forma, o outro lado, o lado governamental, Joelso, porque o governador insiste para que essa banda do Progressistas que está no governo permaneça e quem eventualmente esteja aí numa situação de ainda apostar numa possível união, se decida logo. É o caso, por exemplo, da deputada federal Margarete Coelho, é o caso assim hoje, mais indefinição, mais emblemático. Indefinição nem tanto, porque ela já revelou que segue o partido, que segue o Progressistas, a referência é o senador Ciro Nogueira. Porém, segue no governo e será uma medida que deve ser tomada rápido, ainda no primeiro semestre, e que deve resultar em mudança lá na Secretaria do Meio Ambiente. O fato, Joel, é que essa decisão anunciada nessa entrevista concedida à Lídia pelo deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente estadual
do Progressistas é da maior relevância do ponto de vista da política estadual. Por quê? Porque é a oposição ficando uma bandeira de referência para os seus aliados. Do contrário, Joelson, aconteceria o inevitável estouro da boiada. Situação admitida até mesmo pelo líder da bancada do Progressistas lá na Assembleia, o deputado Bessá. O que é esse estouro da boiada? O assédio do governo é muito forte sobre as bases do Progressistas. E se essas bases não têm uma referência firme, a certeza, a convicção de que o candidato, o representante será, não outro, senão o senador Ciro Nogueira, aí ele diz, não tem compromisso de ser o candidato, eu também não vou ter compromisso com o PP. Vai para o governo. E vai mesmo. Já tem no governo a estratégia pronta, acabada, para filiar aí pelo menos uns 5 prefeitos do Progressistas. Isso acontece. O governo sem se mover, Elivaldo Barbosa, já é atraente, já tem uma força gravitacional atua natural. mais de perto, atua ali mais de perto, as liberações são mais fáceis, são mais ágeis. Então, com essa decisão, o Progressistas pode frear esse movimento de bases aliadas do interior do Estado para o governo. É uma maneira de frear. E essa maneira é exatamente, e somente uma pessoa pode fazer isso. Ir para o sacrifício ou não, mas só pode fazer isso uma pessoa hoje, o senador Ciro Nogueira. Não que não possa existir outra pessoa, como por exemplo o ex-senador João Vicente Claudino. Mas o ex-senador João Vicente Claudino ainda não é filiado ao Progressistas e ainda não declarou que será candidato ao governo no ano que vem. E pela oposição, então, naturalmente. Então, a referência da oposição no Piauí é o senador Ciro Nogueira. E se ele ficar nessa situação, pode ser, pode não ser, aí a base toda vai para o governo. Ou pelo menos boa parte. Seguramente. E vai logo. Não é em 2022, não. Vai agora, em 2021. Por isso, essa medida foi tomada exatamente para pôr freio e por, de certa forma, garantir a sustentação política das forças de oposição no estado do Piauí. Por isso, eu acho uma medida muito acertada, correta para manter aí a oposição organizada e competitiva para a eleição do ano que vem. E, Elivaldo, e por falar em João Vicente Claudino, há uma expectativa, Joelson, nesse grupo de aliados, de que João Vicente Claudino participe desse evento, Elivaldo, do lançamento da pré-campanha de Ciro Nogueira. Se isso se concretizar, então João Vicente Claudino confirma, assim, né, que estaria oficialmente ingressando nesse grupo de oposição ao governo do Estado, né? Mas isso aí nós vamos saber só no dia 26, né? Ou se ele se manifestar antes, mas fica essa expectativa para o dia 26, se João Vicente Claudino vai ou não participar desse lançamento. E com relação aqui a Teresina, Joelson, Ciro, desde segunda-feira, tem feito aí um trabalho de conversar com lideranças tucanas. Ele esteve na segunda-feira com o Silvio Mendes, conversou com o Silvio Mendes, que tem sido aí um nome muito citado pelos tucanos como alguém que tem agora uma representatividade muito grande nesse grupo, com a morte do ex-prefeito Firmino Filho. E o deputado Júlio Arcoverde tem recebido diariamente vereadores da capital, conversado com vereadores que eram de partidos ligados ao ex-prefeito e vereadores, Elivaldo, da oposição que estão conversando com o doutor Pessoa e com a possibilidade de ingressarem na base de doutor Pessoa. Então, o Progressista está fazendo esse trabalho para tentar, quem sabe, impedir a possibilidade de nomes saírem da oposição para ingressarem na base de doutor Pessoa. A Lídia Brito e Elivaldo Barbosa trazendo todas as análises e as informações dos bastidores.